Bem, pessoal, vamos aqui gravar mais uma aula de computação paralela do dia 5 de maio de 2020, ok? Na aula de ontem, foi uma aula gravada, eu mostrei algumas configurações possíveis para você ter um ambiente de execução OpenCL na sua máquina, ok? São configurações um pouco complicadas, eu realmente não fiquei muito satisfeito com o que eu consegui fazer, porque todas elas envolvem o download de quantidade muito grande de arquivos, né? O Visual Studio, no caso do Windows, né? E no Linux, pelo menos o CUDA Toolkit, que a gente acaba baixando para usar apenas poucos arquivos, né? E, assim, acaba sendo difícil, eu acho que para quem não tem uma internet boa, fazer aquele download, né? Quem está usando uma 3G, uma 4G, para baixar, sei lá, 7 megas, né? Como é que diz? É um pouco. Opa! Desconfigurou aqui a apresentação. É um pouco complicado, né? Então, mas mesmo assim, foi o que eu consegui fazer e vocês tentem replicar nas máquinas que você tem, né? Quem tiver Windows tenta aquelas opções com Windows. Quem tiver Linux tenta aquelas opções com Linux. Se não conseguir, vem, conversa comigo e a gente vê se ajuda aí. Infelizmente, na nuvem, eu não consegui criar na AWS, usando a conta da AWS Educate, uma máquina com GPU, certo? Nós não conseguimos. Se eu tivesse conseguido, eu teria configurado lá a imagem direitinha e tinha deixado lá, vocês criavam uma máquina virtual com aquela imagem e eu conseguia executar no boa, ok? Mas pela Educate eu não consegui. Então fica um pouco mais difícil, né? Talvez lá até já tenha alguma mais. Quem tiver uma conta na Amazon por fora, né? E tiver ainda no nível acesso gratuito, ou tiver recuperado o crédito da AWS Educate por outra forma, sem ser através daquela sala de aula, tem alguns créditos, se eu não me engano, eram $75. Você consegue criar uma máquina com GPU, instalar o Toolkit CUDA, que lá baixa rapidamente, porque a rede da Amazon é muito boa, ok? Mas, infelizmente, eu não consegui fornecer uma maneira aí, né? Então, vamos tentando configurar ali, né? Tenta ver aquele vídeo, tenta procurar na internet, porque nós vamos precisar do ambiente para executar, ok? Nisso daí, eu não fui aqui, onde é que eu tô aqui? Vou até apagar essa mensagem e vou colocar aqui os slides atualizados. Certo? Esses são os slides atualizados com o conteúdo que a gente vai ver hoje. Ok? Aula passada, nós vimos, aula passada sem ser segunda-feira, né? Terça-feira passada, nós vimos a questão da organização do hardware da GPU. Nós vimos que o hardware da GPU ele é formado por centenas, dezenas de CPUs simplificadas, que nós chamamos de Processing Element. Essas Processing Elements elas são agrupadas em Computer Units, que também são várias Computer Units numa GPU, ok? E cada Computer Unit vai receber um grupo de trabalho, um work group, composto de várias threads chamadas work items, vai dividir esse grupo de trabalho, que pode ter um tamanho arbitrário, né? 64, 128 work items, vai dividir em subgrupos de 32 work itens e vai escalonar esses 32 work itens para executar nos Processing Elements do Compute Unit. Ok? Foi isso que nós vimos agora. Então, nós até agora vimos
E se eu não me engano, a gente viu que a organização da memória tem a memória global, que é a memória que está em toda a placa, né? Que qualquer working unit, em qualquer processing element, consegue acessar essa memória global. E existe a memória local, né? Em cada computing unit. E também a memória local de cada working item em cada processing element. Ok? Certo? A gente viu essa organização de memória, viu a organização do hardware, e agora nós vamos ver a questão mais de como a gente organiza o programa para executar numa placa aceleradora utilizando o OpenCL. Por isso é importante que vocês vão tentando configurar o ambiente de vocês para ser capaz de executar código OpenCL, né? Porque senão a gente vai começar a mostrar código e fica, como é que a gente diz, sem testar, né? Não tem muita empolgação aí, né? Ok? Nós vamos agora só bloquear aqui a câmera. Vamos para os slides. Esse tinha sido o último slide que a gente viu. Ok? Adiante, gente. Vamos aqui já pegar a visão do programador. Certo? O programador. Até aqui, ó, tudo que a gente está vendo é uma visão dentro do hardware, como é que o hardware funciona. Né? Você tinha os workgroups, tem os computing units, os workgroups têm work itens, que são como se fossem os threads. Esses work itens vão executar em processing elements dentro de cada computing unit. Né? Mas como é que eu, programador, que vou fazer uso de OpenCL, organizo o meu código? Né? Primeira coisa, o que é que o programador vai ter que fazer? Ele vai ter que definir o que é que vai ser executado, né? Vai ter que definir qual é o código de cada thread, né? Então ele define o código dos work itens e ele também vai ter que definir quantos work itens vão estar em cada workgroup. Certo? Ele vai ter que fazer essa repartição aí. Ele vai pegar o programa dele, ó, aqui tem, digamos, 64 threads, 64, né? 64. Digamos. Cada workgroup desse vai ser colocado no dispositivo. O dispositivo vai pegar um workgroup e designar para um computing unit. Esse computing unit vai dividir o workgroup que tinha 64 work itens em warps, né? E vai executar as warps. E assim o programa prossegue. Então cabe a você, programador, organizar o programa nesse formato aqui. Dizer o que é o work itens e dizer quantos work itens e quais work itens estão em cada workgroup. Né? Lembrando que o objetivo é sempre ter trabalho pronto para executar. Então não posso ter o workgroup. Por que eu não boto o workgroup em apenas 32? Que é a quantidade que executa uma vez. Porque pode ter um bloqueio para acessar a memória, né? Então se eu botei ali 64, enquanto uma warp executa, a outra pode executar. Certo? Qual é a linguagem, qual é a ferramenta que nós vamos usar para definir o work item e o workgroup? Ok? Nós vamos usar OpenCL. Já discutimos em aulas passadas por que vamos usar OpenCL, certo? OpenCL significa Open Computing Language. A OpenCL, ela usa C, tem uma parte do programa OpenCL que é C, puro e seco, certo?
Não tem nada diferente da linguagem C que a gente já utiliza e já conhece. Mas tem uma parte que é apenas baseada em C, que adiciona alguns qualificadores. Ou operadores, seja lá como você queira chamar. Esses qualificadores alteram a linguagem C para que eu possa escrever funções kernel. E nessa função é que vai estar definido o trabalho de um work item. Certo? Então eu vou estar dizendo, olha, esse work item vai executar essa função. Lembra lá no pthread, quem já viu o pthread, lembra que o pthread você tinha uma função que você passava como parâmetro para o thread, né? Que era o que a função ia fazer. Ou que era o thread ia fazer. Então você pode imaginar que um kernel é como se fosse uma função do thread. Ok? Só que tem uma diferença importante, né? O thread executa na CPU. O kernel vai executar num dispositivo acelerador. No caso, uma GPU. Ok? Mas é aquele mesmo sentimento. É uma função que vai executar no work item. Certo? Em geral, essa sintaxe dessa linguagem, que é baseada em C, para escrever kernels, não é uma sintaxe muito diferente do C e não é uma sintaxe complexa. Certo? Você vai ver que a escrita do kernel, que é o cálculo, não vai ser mais, dificilmente é mais do que 20, 30 linhas. Não costuma ter tanta coisa assim. Ok? Então a escrita do kernel é a parte mais tranquila, uma vez que você sabe o que é que o kernel deve fazer. Certo? Mas, além dessa parte do kernel, que é na GPU, você tem que ter um código na CPU para controlar os dispositivos e executar programas kernels nesses dispositivos. Então você tem um código que roda na CPU, que controla o que vai ser executado na GPU. E esse código, como é que ele é? Ele é um código em C que usa uma API do OpenCL. O que é uma API? É um cabeçalho da OpenCL com várias funções e estruturas definidas. Ok? Que vai conversar com o driver do dispositivo para executar código no dispositivo. Ao contrário né, da linguagem para definir o kernel, a linguagem do programa em C que controla, rodando na CPU, a execução do dispositivo, não é a linguagem, né? Mas o programa resultante, ele tem muitas chamadas de funções, tem muitas chamadas de alto nível ou de baixo nível. Facilmente você vai encontrar chamadas lá trabalhando a nível de byte, de buffer de bytes, ok? E não é tão fácil assim de aprender. Você tem que ter entendimento lá de pelo menos 5 chamadas de função, de 5 estruturas, e cada função pode ter que ser chamada mais de uma vez, ok? Então não essa parte de controlar o dispositivo não é trivial. A parte de uma vez que você tem o código, de mandar do código que vai ser executado no dispositivo, é muito simples. A parte de controlar é complicada. Você vai estar controlando o dispositivo a baixo nível. Ok? Mas tem uma grande vantagem. Uma vez que você domina esse código para gerenciar o dispositivo, para mandar novos kernels, você tem muita pouca coisa a mudar no código que controla o dispositivo. Então, muito do código é reutilizável. Reutilizável a ponto de ser Ctrl+C, Ctrl+V. Ou Ctrl+C, muda uma coisinha
uma flag, alguma coisa, certo? Então dá para reutilizar. Então é um código que a gente vai ver como é que funciona esse código, mas a gente sabe que quando for criar novos projetos, podemos partir de esqueleto já pronto, certo? Para entender melhor esse código, nós temos que ter a noção do modelo de plataforma do OpenCL, do modelo de execução e do modelo de memória. Certo? Esse modelo de memória a gente já viu um pouco, não varia muito em relação aos tipos de memória que tem no hardware. Certo? Passando adiante, certo? O modelo de plataforma do OpenCL é suportar um sistema heterogêneo. Um sistema muito comum isso aí, essa palavra você botar aí no Google, computação heterogênea. Certo? Esse termo, sistema heterogêneo, ele é utilizado desde aqueles sistemas embarcados em celulares, né? Os SOCs da vida, né? Que você tem vários cores, cada um com sua função específica, ou aqui para o nosso lado de computação paralela. Certo? Então, o modelo de plataforma, eu vou ter um host. Esse host roda um código CPU, é uma CPU tradicional, certo? Sem nenhum mistério. E, em geral, para cada fabricante, para cada mantenedor que tem dispositivos ligados nesse host, eu vou ter uma plataforma. Certo? Então aqui são como se fossem as plataformas, certo? Mas como é assim, professor? É para o fabricante? É realmente para o fabricante. Certo? Eu posso ter uma workstation, um computador, em que eu tenho uma placa FPGA de uma fabricante aí, tenho uma placa GPU. Como são duas fabricantes diferentes, eu tenho duas plataformas diferentes. Certo? Então a plataforma ela meio que define a arquitetura do dispositivo de acordo com o fabricante. Certo? E óbvio, cada dispositivo dentro da plataforma vai ter os seus computing units e processing elements. Ok? Professor, eu posso ter mais que um dispositivo por plataforma? Pode. Você poderia imaginar uma máquina em que eu tenho duas placas da NVIDIA. Certo? O famoso, eu nem sei se SLI o OpenCL veria como só, né? Mas eu podia ter duas placas aí. Duas 1080 Ti. Em SLI, né? Como a NVIDIA chama. Então, o host ia ver uma plataforma com dois dispositivos. Eu poderia ter vários FPGAs conectados. No caso da Intel, a Intel hoje ela fabrica tanto CPU, a placa de vídeo integrada e FPGAs. Então poderia ter a plataforma Intel com 3 tipos de dispositivos diferentes. Ok? A CPU, gente, dependendo da implementação do OpenCL, também pode ser vista como uma unidade de execução. Ok? Só que ela vai executar como threads normais. Não vai ter tanto paralelismo quanto uma GPU da vida, né? Que tem vários processing elements. Mas digamos que você tem um programa que quer testar, tal, pode tentar executar na CPU só para ver se o programa está organizado tudo, e depois mandar para a GPU. Ou então você pode fazer em OpenCL o mesmo código rodando na parte gráfica do chip Intel e outra parte do código rodando na CPU, né? Mas vamos tentar focar no cenário em que eu uso o OpenCL para executar uma placa aceleradora. E vamos tentar focar mais ainda no cenário que essa placa é uma GPU, que é o que a gente tem disponível. A gente não tem um FPGA aqui disponível para fazer esses experimentos, né? Ok? Então, no sistema heterogêneo, eu tenho um host, o programa host, que vai estar executando na CPU,
que pode ter x86, sei lá, na vida, né? E eu tenho os kernels rodando nas GPUs. Pode ser um PTX da NVIDIA, né? Que é na arquitetura da GPU. Então, isso é uma plataforma. Ok? Então, eu tenho que... Primeira coisa é saber quais são as plataformas que o meu sistema tem. Certo? E depois, saber quais são os dispositivos que tem em cada plataforma. Ok? Mas essa é a visão do sistema heterogêneo, plataformas. Seguindo adiante, o modelo de execução. Certo? Nós sabemos, gente, que na hora de executar mesmo, certo? Os work itens vão ser jogados nos computing units e nos processing elements. E que esses negócios estão impressos em 2 dimensões lá na placa e pronto, né? A placa ela é plana, né? Tá lá o negócio. Ok? Mas até uma herança em relação à origem de processamento gráfico, né? Essas placas aceleradoras, elas no começo foram feitas para processamento gráfico. Você consegue imaginar que os work itens, eles estão organizados em uma topologia. E essa topologia, ela pode ser linear, né? Então você pode imaginar uma fila de work itens. Ela pode ser bidimensional, em que você pode imaginar meio que uma matriz de work itens, que vão ser mapeadas em WOPs e tal, mas logicamente a maneira abstrata é uma matriz, né? Ou você pode imaginar como se fosse um cubo de work itens. Você pode imaginar que eles estão organizados de forma abstrata dentro da placa, eles estão organizados dessa forma. A gente sabe que o hardware é flat, né? Mas você pode imaginar essa organização. Por que você imagina essa organização? Porque, historicamente, as placas eram utilizadas para processamento gráfico, né? E o gráfico ou é 2D ou é 3D, né? E tem lá a primeira dimensão, porque é o básico, né? Ok? Então, nós vamos ter esse tipo de execução que tem uma organização lógica dos working itens, uma figura de até no máximo 3 dimensões. Essa organização é chamada de execução ND Range. É uma execução que determina a faixa de dimensões da minha organização dos work itens. Certo? Então, os work itens, eles vão ser organizados em, no máximo, 3 dimensões. Certo? Professor, poderia ter uma quarta? Até que poderia. Mas a gente tem que ver qual é a origem dessas placas. Essas placas, elas inicialmente, essas arquiteturas, eram feitas para processamento gráfico. E gráfico tem até 3 dimensões, né? Ok? E nessa estrutura dimensional, cada thread, cada work item, vai ter o seu identificador em cada dimensão. Certo? Então, quando eu tenho uma organização linear, o thread tem um XI, que é a posição dele na lista de work itens. Quando eu tenho uma organização bidimensional, cada thread tem um par coordenado, né, de identificadores. Ok? E quando eu tenho uma organização 3D, que eu nem sei como é que representa, mas vamos botar assim, cada thread tem 3 coordenadas aí. Ok? Então você imagina, é como se você fosse colocar cada thread para tratar um pixel ou uma seção de uma imagem, né? Ou uma seção de um objeto 3D.
como é que ele saberia qual é a região da imagem que ele vai aplicar essa textura, essa transformação? Ele vê dos identificadores dele, eu estou nessa posição. Então é esse trecho do filme, da imagem que eu vou renderizar. Certo? Mas nós vamos ver que isso pode ser modelado para problemas mais gerais. Certo? E outra coisa, a execução não obedece a ordem em qualquer dimensão. Ou seja, eu não posso assumir que, dado uma lista, eu vou começar executando esses work itens, depois eu passo para esse, depois eu passo... Não. Você tem que imaginar que até se a placa suportar, toda essa execução pode ser em paralela. Cada work item no seu workgroup, designado para a sua computing unit, executando dentro da sua processing element. Certo? Então não existe ordem de execução. Então para que servem esses identificadores? Nós vamos ver que esses identificadores vão nos ajudar a encontrar e a diferenciar o dado que cada work item vai trabalhar. Certo? E como nós já afirmamos, os work itens são organizados em workgroups. E dentro de um mesmo workgroup, eu posso ter compartilhamento de dados, eu posso ter operações de sincronização, e eu digo que todos os work itens de um workgroup vão, garantido pelo ambiente de execução, né, executar no mesmo computing unit. E por isso é que eles podem compartilhar dados entre si, né? Porque eles estão no mesmo computing unit que tem uma memóriazinha local que eles podem acessar, né? E quando eu vou disparar a função, certo? Eu vou mandar para execução uma função que representa um work item nesse modelo NDRange, eu vou ter que dizer a quantidade total de work itens, né? E vou ter que dizer quantos work itens tem dentro de um workgroup. Ok? Para justamente ele poder fazer essa divisão de work itens em workgroup e escalonar os workgroups para executar nas computing units. Certo? Então esse é o modo de execução de faixa n-dimensional. Aí, gente, além disso, certo? A função kernel, né? Isso foi o modelo de execução como eu estou organizando os meus work itens nessas dimensões lógicas, né? A função que eu vou mandar para os work itens executar, você escreve no seu host, né? Você está aqui no seu computador e escreve a função kernel do work item, né? O programa host vai pegar essa função kernel, vai compilar. Essa compilação vai ser para x86? Vai ser para a arquitetura do host? Não. Essa compilação vai ser para a arquitetura do dispositivo. Então vão ter instruções que a Processing Element, né, o CUDA Core, permite executar lá no dispositivo. Então eu lá no host escrevo o kernel, o host compila e manda para a submissão. Ao mandar para a submissão, eu vou dizer, olha, são tantos work itens, são tantos workgroups, então o ambiente OpenCL vai criar os workgroups direitinho, blá, blá, e você vai dizer que eu quero organizar os work itens em determinada dimensão. Certo? Beleza? Para ficar um pouco mais claro o que seriam essas dimensões, né? Nós vamos considerar inicialmente que nós estamos criando um NDRange. A gente poderia fazer até 3, certo? Vamos fazer 2 dimensões? Exemplificar em 2 dimensões para não ficar nem ter um caso mais complicado nem um caso mais simples, né?
tentar pegar isso de uma maneira geral. Olha, então tá lá, eu defini o kernel, eu disse a quantidade de threads work itens que eu quero, eu disse quantos work itens tem cada workgroup, disse as dimensões, 2 dimensões, eu digo o tamanho de cada dimensão, que é baseado na quantidade de work itens, né? E mando para executar. Né? Considerando 2 dimensões, cada work item, se são 2 dimensões, cada work item tem um índice global Gx aí. Certo? Então você imagina que todos os work itens vão ser colocados num plano de 2 dimensões e que cada um deles tem suas dimensões x e y. Então cada thread tem suas dimensões x e y. Certo? Se você imagina lá no OpenMP, o identificador do thread era sempre como se fosse uma dimensão, né? De 0 a 3, de 0 a 8, eu tinha um identificador do thread numa dimensão. Aqui é como se eu estivesse identificando cada thread por 2 dimensões. Então, Gx e Gy. Só que esse global é em função ao grupo total de threads, de work itens. Dentro de cada work group, que é um subconjunto de work itens, né? Existe um índice local, que ele chama aí de Lx e Ly. O que é que esse índice local representa? É como se fosse num subplano do plano maior as dimensões do work item dentro desse subplano. E o que é que esse subplano é? Esse subplano é o workgroup. Ok? E o próprio workgroup tem seu índice Wx, Wy. Certo? E os workgroups são organizados nas dimensões igual à dimensão que eu estou organizando os work itens. Em termos visuais, o que é que isso significa? Esse seria um exemplo, certo? De uma configuração para lançar um kernel em 2 dimensões. Ok? Ele está dizendo que são 16 vezes 16 work itens. Quanto é? Deixa eu ver aqui, eu tenho uma calculadora. 16 vezes 16? 256 work itens. Então eu organizo esses work itens. São 256, né? Tem aqui o 00, né? 01 até 015, né? São 16. Esse aqui embaixo seria 10. Aí vai 11. Iria até 15, né? Beleza? Certo? Então, isso daqui, cada um desse aí vai ser a representação de um thread. Certo? E cada thread que eu escolher, por exemplo, esse thread aqui que ele escolheu, ele está na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele tem aqui um índice global dez. E outra coisa, começa a contar aqui de cima, né? Na maioria das telas do computador é assim mesmo. Se você contar aqui, vai dar 12. Ok? Então, o thread, ele tem esses identificadores, 10 e 12, dentro da execução desse kernel. Ok? Mas, ó, professor, eu por acaso defini
16 work eu defini 4 workgroups. Então eu tenho aqui os 4 workgroups, né, ó. E dentro de cada workgroup, em relação a cada workgroup, eu tenho aqui um ponto que seria 0, 0 nas coordenadas do workgroup. E eu teria 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Aí que são essas coordenadas que estão aqui embaixo. Coordenadas locais 2 e coordenadas locais 4. Então, o thread em execução do processo elemento, ao mesmo tempo, ele vai conseguir ter acesso ao identificador dele em relação a todos os outros threads de execução da aplicação e vai conseguir ter acesso ao registrador dele em função apenas daqueles threads que estão no mesmo workgroup dele e, consequentemente, apenas daqueles threads que vão executar no mesmo compute unit dele. Então é como se você tivesse o endereço dos seus amigos próximos e o endereço seu em relação a todos os seus amigos. Ok? E, além disso, aquele LX é a dimensão do workgroup, GX é a dimensão total, né? E eu tenho a dimensão 2 para o workgroup. E aqui está errado. É 2 também. Vai ficar esses 2 todos aí. Né? Ok. E esse workgroup, esse seria o 0, 0, 0, 1, 1, 0. E esse workgroup é 1, 1. Ok? Entendido aí? Então, esse é um exemplo de como eu, programador, vou organizar os meus work itens para executar uma função kernel. Aí, cada quadradinho desse, gente, vai executar a função kernel. Aí você diz, se eu fosse escurecer uma imagem. Uma imagem 16 por 16. Certo? A imagem pequena, mas ele também botou esse valor pequeno aí para capapá, né? Mas vamos aumentar. Uma imagem aí 1024 por 1024 pixels. Certo? Digamos que eu tenho a operação escurecer, seja adicionar um valor lá ao pixel. Qual seria a minha função kernel? A minha função kernel seria pegar o valor do pixel atual e adicionar esse valor. Como é que eu saberia qual era o pixel atual? Usando as minhas coordenadas. Né? Usando as minhas coordenadas, eu sei qual é a minha posição na imagem e faço só aquela operação. Então, é um exemplo de onde nasceu essa motivação para organizar em 2D, ou em 3D, ou em 1D. Tudo bem? Então, nós temos que entender essa organização ND Range. Indo adiante, o modelo de memória não muda muito em relação ao que a gente já viu. Você tem uma memória privada, que você pode considerar que é uma memória que somente o thread tem acesso. Essa é uma memória bem limitada em termos de espaço, certo? São praticamente, como é que eu posso dizer, registradores, certo? E bem pequenininhos. Então, querendo ou não, cada work item tem um espacinho de memória que ele pode usar só para ele. Mas os work itens dentro de um work group vão compartilhar uma região um pouquinho maior, que é a memória local, que está dentro da Compute Unit. Ok?
Já todo mundo, seja qual for o work item, seja qual for o work group, todo mundo mesmo, vai poder acessar a memória que é a memória da placa. A memória que está lá embutida na placa. E essa memória é a memória global. Ela, em geral, é implementada usando aquela GDDR5. Tem uma tecnologia nova que o nome eu acho que é HBM. Eu acho que a AMD adota esse estilo de memória aí, HBM, certo? E tem lá a constante, que também é uma memória que faz parte da placa, mas é apenas leitura, certo? Lá no código do kernel, da função que nós vamos criar, aqui é tracinho, tracinho, viu? Eu tenho os operadores global, constante e local, certo? Usando esses operadores, antes o nome de uma variável, eu vou dizer se essa variável está na memória da placa, ela está na memória constante ou está na memória local. Se eu não indicar o tipo memória, automaticamente eu assumo que é entrada ou que é privada, assume que está apenas numa regiãozinha do Compute Unit reservada para aquele work. Ok? Então essa é a questão da memória. Ah, professor, é muito confuso, são 4 opções de memória. Na prática você vai acessar a global e essa local e privada vão ser meio que gerenciadas automaticamente. Ok? Mas digamos, eu preciso um pouquinho mais de desempenho. Aí você pode usar o operador local e tudo mais, né? Indo adiante, né? Essa é uma visão aí que é semelhante à imagem que a gente já viu, né? Tem a memória global e a constante que todo mundo acessa. A global todo mundo pode escrever, a constante todo mundo só pode ler. Ok? Tem os workgroups, e cada workgroup tem sua memória local, e cada work item tem suas memórias privadas. Lembrando que esse workgroup vai ser alocado para uma compute unit para execução. Então isso aqui acabará indo para um processing element. Tudo bem? Isso tudo, gente, é só a gente vendo como organiza. A gente não viu nada ainda de código, né? Ok? Só vendo como é que organiza. O que é que nós vamos ver de código? Aquele mesmo probleminha que eu acho que a gente viu inicialmente em OpenMP, a gente viu inicialmente em MPI, que é um programa que é como se fosse o Hello World da computação paralela. Nós vamos adicionar 2 vetores. O vetor, cada vetor, ele é um objeto de uma única dimensão, certo? Então eu irei organizar os meus itens numa única dimensão. Eu não preciso de 2 dimensões. Os dados que eu estou trabalhando são de uma única dimensão. Aí você percebe, gente, que a natureza dos dados acaba influenciando como é que eu organizo essas dimensões, né? Ok? Beleza. Então eu vou ter uma única dimensão para começar e nós vamos configurar para executar na GPU. Ok? Para esse programa executar, eu terei que criar 2 estruturas, 2 códigos. A função kernel e o programa host, certo? A função kernel é a linguagem OpenCL baseada em C, né? E a função
O programa roxo é ser puro mesmo, sem alteração. Agora veja uma função que executaria. Nós vimos esse exemplo lá no começo, quando a gente começou a falar de OpenCL, né? É basicamente aquele mesmo código que a gente está mostrando como exemplo, desde o começo. Olha como ele se organiza aí. Essa função aí executaria na CPU para fazer a soma de dois vetores. Então, o que é que ela recebe? Ela recebe o ponteiro de dois vetores. E esses dois vetores, eles são apenas leitura, né? Quais são os de apenas leitura? Esses caras aqui, né? Ele vai armazenar o resultado aqui. E ele recebe no elements para justamente saber qual é o tamanho de cada vetor, né? Aqui ele inicializa uma variável guide, que nós vamos ver depois porque é que o nome é guide, né? E eu faço, enquanto o guide for menor do que o número de elementos, eu faço a soma e incremento o guide. É parecido com o for também, né? Ok? O que é o grosso em termos de funcionalidade que essa função está oferecendo? Ela está oferecendo o grosso é essa soma aqui, ó. Se fosse para otimizar essa função lá usando o PMP, você ia transformar num for e criar uma região paralela. Ia distribuir as iterações desse laço while, né? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho que pegar esse corpo aqui da função e jogar para cada work item executar. E cada work item saber o que, é que vai fazer. Como é que ele vai saber o que, é que ele vai fazer? Justamente essa variável guide aí está apontando. Ok? Que aqui ela começa com zero e simplesmente vai somando, né? Que aqui seria como se fosse execução monothread. Certo? Adiantando. Função kernel. A função kernel, ela está nesse link aí. Observando que a função kernel ela tem essa convenção de terminar com CL, né? Ok? Se nós formos Vector Addition, Vector ADD, pronto. Tá aqui. É esse código aqui. Olha só. Né? O que é que tem de diferente em relação a esse código em relação a... Olha só, eu vou botar aqui. Só apagar aqueles riscos que eu tinha feito. Olhando esse código. Olhando isso aqui. Professor, tão parecido. Mas veja. Nesse código aqui, a primeira coisa, ó, eu botei void, né? Da mesma jeito que aqui tem void. Mas eu botei antes um qualificador. Isso aqui são dois underline. Certo? Esse qualificador vai dizer o seguinte. Essa função vai ser um kernel a ser executado na CPU. Ou GPU. Certo? Então, o qualificador que me marca essa função é GPU. Tudo bem? O resto da assinatura do método, você começa a ver, parece legal, void, vector add, blá blá blá. Aí chega aqui, ó. Novamente eu tenho como é que a gente diz? Os parâmetros, né? Que são os vetores que eu vou somar e o vetor que eu vou armazenar o resultado, né? Mas olha só o que é que tem antes aí, gente. Tem um
qualificador que vai dizer o seguinte: esse ponteiro aqui, A, ele está apontando para uma região na memória global. Ok? Então ele está dizendo, olha, isso aqui você vai pegar tudo que você fizer em operação nesse ponteiro é em função da memória global. Da mesma forma em B e da mesma forma em C. O número de elementos não entra nessa brincadeira, porque se eu não me engano é passado até com parâmetro. Não afete nada a tua completude aí do teu programa, não, né? Ok? Aí, professor, aqui, ó, eu tenho um laço, né? Que tu disse executar serial. Eu quero eliminar esse laço, porque eu sei que eu tenho unidades de elemento que pode executar cada work item paralelamente. Então, eu vou pegar o índice do meu work item. Esse índice, eu já disse para vocês que eu estou lançando o thread em uma única dimensão. Então, esse é o índice da dimensão 0. Tudo bem? Dimensão 0. E com esse índice, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os elementos de A e B de acordo com esse índice. Certo? Óbvio que eu posso ter uma quantidade de work itens criada por alguma razão que seja maior do que a quantidade de elementos. Se esse for o caso, eu não vou fazer a soma, porque eu estou passando um vetor menor do que o que a placa aguentaria somar, né? Eu simplesmente coloquei esse if menos guide underline não, é menor que número de itens e faço essa soma. Então o grosso da minha execução do meu work item vai ser essa soma aqui, certo? Então se eu tivesse 1028 CUDA cores, 1028 process elements, eu conseguiria, né, fazer as 1028 somas de maneira paralela. Ok? E como é que cada thread saberia qual parte do trabalho fazer? Usando o índice. Né? Ele usa o índice dele, ele consegue calcular. Então você vê que não parece ser muito diferente, não. A única coisa que eu optei diferente foi esses identificadores, qualificadores para qualificar a memória. O código em si eu coloquei igual. Parece estar muito tranquilo. Parece estar muito tranquilo mesmo. Mas vamos adiante. Né? Voltando aqui para a apresentação. A função kernel tem esse formatinho, né? A ideia geral é substituir as, né? Opa, não está apagando, não. Substituir as iterações com invocações da função para cada work item. Então, eu invoco a função dentro de cada work item. Cada work item tem seu identificador diferente na reta de organização da dimensão única que eu passei, que eu defini, né? Vai fazer a soma do vetor A e B em cada posição e guardar no C. Certo? Você pode colocar a função em um arquivo CL, que é esse projeto aqui, lá no repositório. Então, nesse projeto, a função está no arquivozinho CL. O programa host carrega esse arquivo, compila e manda para o dispositivo. Ou você pode colocar de uma maneira que é usada, mas não deixa de ser uma maneira feia, colocar o código no string em C. Né? Só para mostrar como fica estranho, né?
Eu vou voltar para discutir cada um desses projetos aí de maneira bem detalhada. Mas, ó, tá aqui, ó. Um programa em C, né? Ignora esse comentário aqui, mas esse programa em C eu coloco uma const char, que é uma string, né? Source, e eu simplesmente vou colocando o código fonte como uma string, ok? E aí eu nem fiz a verificação se o igid é menor que o número de elementos, né? Mas enfim, o importante é que tem que vir de algum canto esse código. E que o host vai compilar e mandar para o dispositivo, né? Isso é o projetinho inline, o projetinho sem ser inline. Tá aqui o arquivo separadinho, né? Ó, organizado aí, né? Qual é o melhor? Aí fica mais por questões de, como é que a gente diz, de preferência pessoal. Ele não vai, esse kernel não vai ficar tão grande, certo? São funções pequenas. Tudo bem? Adiante. Passando aqui adiante. O que é que o código OpenCL deve realizar? Certo? Ele deve realizar muitas tarefas. Ok? Muitas tarefas, rapaz, é muita tarefa. Você já deu uma olhada ali naquele arquivo ali, você vai ver que é um código bem grandão. Mas, de modo geral, quais são as tarefas? Ok? Primeiro, descobrir o que é que tem de hardware com suporte em OpenCL. Ou seja, descobrir quais são as plataformas, né? Que são o que é que os fabricantes têm disponíveis e quais são os dispositivos em cada plataforma. Então você tem que descobrir. Ah, professor, eu só tenho uma placa. Você sabe que só tem uma placa. O programa ele tem que saber o que é que ele tem para usar, né? Ok? Depois que ele sabe quais são os dispositivos que tem, tu vai escolher um. Tu vai lá botar no código, eu quero esse dispositivo, de alguma forma tu coloca. Mas tu pode recuperar a característica dos dispositivos, que é justamente descobrir quantos computer units, quantas dimensões eu posso criar, uma, duas ou três, né? E quantos threads eu posso, ou quantos, como é que diz? Qual o tamanho de cada dimensão? Né? Qual é a faixa de valores para cada dimensão, para os identificadores do work, né? Ok? Depois que eu recupero isso aí, você vai me ajudar a criar o kernel in the range de acordo com as dimensões que o dispositivo aguenta. Então é muito importante essa fase. Depois que eu descobri o que era o hardware, eu vou lá e pego o código fonte do kernel e faço uma compilação inicial. Certo? Eu posso, nesse caso, nessa etapa 3, compilar vários kernels, porque minha aplicação pode usar vários kernels, né? Meu crio compilação inicial, meio que independente do dispositivo, mas o código já tratado, já preparado, né? E deixo lá pronto. Depois, eu aloco a memória no dispositivo e transfiro os dados que estão na CPU, na memória da CPU, na memória RAM, lá para a memória do dispositivo. Por último, eu pego o programa kernel pré-compilado, termino de compilar, otimizo para aquele dispositivo e boto o kernel para executar. Então, quando o kernel for executar, tudo que está na memória já está lá, certo? Já a princípio, executa os work itens, vum, ok? Depois ele vai me avisar, ó, terminei de executar. E eu vou lá na memória do dispositivo e pego de volta o resultado. Ok? Então tem todo esse. Então você está escrevendo um dispositivo que está lá via barramento PCI Express. Então tem toda uma gerência de memória aí, né? Acaba sendo um código muito poluído, de baixo nível, tratando a nível de bytes, buffer de bytes, né?
mas pelo menos pode ser reutilizado para diversos kernels com algumas alterações pontuais. Em geral, a única coisa que eu vou mudar dessas 6 etapas, né? Eu vou mudar o kernel, que é aquele arquivo CL que é separado, e vou mudar a parte de alocação de memória. Em vez de um vetor, pode precisar de uma matriz, pode precisar de uma imagem e pronto. As etapas 1, 2, 3, 5 e 5 são mais ou menos genéricas. A 4 e a 6 é que vai depender da entrada do programa e que eu vou ter aí que alocar, ok? Então é esse código aí, certo? Eu vou deixar para ver esse código segunda-feira. Cadê nossa apresentação? Ah, aqui eu estou no né? Ok, eu quero dar. Nós estamos aqui, já entendemos a questão das dimensões, já entendemos aqui dali tudo, certo? Eu quero dar mais tempo porque eu gostaria que quem estivesse acompanhando tivesse com o ambiente OpenCL configurado. Né? Porque se eu for mostrar aqui o código que executar na minha máquina sem não poder executar nada de vocês, fica complicado, né? Eu sei que é uma configuração chata, né? Mas insistam aí, vai valer meio ponto numa atividade aí, só você executar um código lá de exemplo, certo? Então eu quero que vocês insistam até segunda-feira para estar com isso aí configurado, certo? Quem não conseguir, vá falando comigo, ou então até segunda-feira, nessa apresentação aqui, você pode dizer, ó, professor, tá aqui minha tela, tá aqui a configuração que eu fiz, você pode apresentar a sua tela aí, né? E eu opinar e tentar ver aí como é que faz, né? Ok? Então, dessa introdução que nós vamos partir já aula que vem para mostrar o código mesmo, tal. Vocês insistam, vejam o vídeo da semana passada. Se tiver na internet que não tenha franquia, deixa baixando aí o Visual Studio de noite, ok? Eu deveria ter visto, mas eu não vi se tem uma maneira de baixar para alguém. Bem, mas vocês estão em isolamento social, né? Então não é para ninguém ficar levando pendrive de um canto para o outro, mesmo que estejam na mesma cidade, né? Ok? Mas quem puder, quem tiver um BrisaNet aí da vida, consegue baixar isso aí, certo? Ou então, no melhor dos casos, quem tem um Ubuntu, tem uma opção lá do Ubuntu que é para executar na GPU da Intel, que também é bem facilzinha. São 200, 300 MB aí. Ok? Mas eu sei que eu, pelo menos, eu quero executar no que eu tiver mais potente, né? Então vou dar um jeito aqui de executar na minha placa da NVIDIA, que tem mais potente. Ok? Então vamos deixar na duração de 1 hora. E semana que vem a gente começa a mostrar o código e descrever cada etapa do código. Tudo bem, gente? Eu vou parar aqui a gravação. Parei uma. Como é que é para parar?